Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião aqui falando, disciplina de Geografia, iniciando mais um semestre letivo, assim, e desta feita iniciamos também o nosso PET volume 3, que na primeira semana já nos traz um tema bastante pertinente para nós estudarmos, que é a discussão sobre o agronegócio e a agricultura familiar. Na semana anterior, na abertura, né, do PET, enfim, da primeira semana do PET volume 3, eu disponibilizei para vocês alguns slides, mesmo para dar uma complementada na discussão, para dar ali uma inteirada, para que vocês pudessem, enfim, discorrer melhor sobre o tema e assim, desta forma, também responder às atividades. E o objetivo nesse vídeo, nessa breve videoaula, é justamente contribuir com vocês na discussão do tema, bem como também corrigirmos as 5 questões que o PET volume 3, na primeira semana, trouxe para a nossa disciplina de Geografia. Bom, como é do conhecimento de vocês, na primeira semana o tema foi justamente agricultura familiar, especificamente, né, falando de agronegócio e agricultura familiar, mas falou-se bastante, pelo menos no texto trazido pelo PET, sobre a agricultura familiar. E aqui a gente vai trazer também algumas abordagens para, de todo modo, como eu disse, dar aí uma inteirada e desta feita a gente conseguir ampliar um pouco mais a discussão acerca dessa importante temática que, inclusive, muito é discutida, cobrada em avaliações, em vestibulares e no próprio Exame Nacional do Ensino Médio. É importante salientar que as atividades primárias, particularmente a agricultura, pecuária, acrescida também do extrativismo, são importantes atividades econômicas desenvolvidas aqui no Brasil. A agricultura, particularmente, ela participa de forma bastante importante, né, do nosso produto interno bruto. Muito embora nós sabemos que a agricultura que participa mais avolumadamente do PIB brasileiro é a chamada grande lavoura, é a agroindústria, aquela agricultura praticada em larga escala, em áreas muito grandes e voltadas especificamente para a exportação. A este tipo de atividade agrícola desenvolvida, nós chamamos de agronegócio. Muito embora não é apenas agricultura, mas agrega-se a isso também as atividades pecuárias. Então toda aquela grande atividade desenvolvida no campo pertinente à agricultura ou à pecuária, como por exemplo, aquelas gigantescas monoculturas de soja, de milho, de café, ou mesmo aquelas grandes áreas com pastagem para a criação extensivamente do gado bovino e para a exportação deste tipo de proteína animal, tudo isso está no invólucro da chamada agroindústria, do chamado agronegócio. O termo agroindústria, essa junção, justamente diz respeito ao processo de produção e processamento daquilo que se produziu. Exemplo, produz-se em larguíssima escala muita soja. E aí vai se fazer o processo de beneficiamento dessa soja, como por exemplo a fabricação do óleo de soja ou de ração animal, para que enfim isso possa ser comercializado, ou então o também agronegócio, mesmo essa soja sendo exportada assim, digamos que in natura, sem nenhum processo de beneficiamento, mas esse processo de exportação requer uma logística bastante considerável, de armazenamento, de transporte, de exportação. Então esse conjunto bastante, digamos assim, desenvolvido e caro, nós chamamos de agroindústria, né? Então é a indústria já associada no processo produtivo. Nós costumamos chamar essas grandes empreendimentos de grandes empresas rurais, né? E boa parte das que atuam aqui no Brasil, inclusive, são grandes empresas mesmo, gigantescas, que inclusive têm uma participação enorme no mercado global de alimentos, né, de proteína animal principalmente. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de proteína animal, especificamente de carne bovina, mas também de aves e suínos, né? Bem como também o Brasil é aí o recordista global na produção de soja, um dos maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, um dos maiores produtores mundiais de café e assim sucessivamente. Muito embora estamos nós aqui falando do agronegócio, da chamada agroindústria, mas não é o agronegócio o responsável direto pela participação na produção daquilo que nós de fato precisamos para o consumo. Isso, aquilo que vai para a mesa das pessoas, aquilo que vai ser literalmente consumido por todos nós, não é o agronegócio que produz. Haja vista o agronegócio ter interesse em produzir tudo para exportação, né? É o chamado sistema que, desde o processo
colonial nós já assistíamos, a história assistia essa atividade desenvolvida aqui com a cana-de-açúcar, os chamados plantations. O que é o plantation? O plantation nada mais é do que um sistema produtivo no campo, evidentemente, pautado no processo produtivo em larga escala para exportação. Naquela época, no período colonial, com os grandes plantations de cana-de-açúcar, tinha-se a monocultura de cana-de-açúcar nos grandes latifúndios, ou seja, naquelas gigantescas áreas, naquelas gigantescas propriedades rurais, e a mão de obra utilizada de então era, lamentavelmente, a mão de obra escravizada, né? Enfim, as pessoas advindas do continente africano, trazidas para cá forçosamente para serem assim escravizadas. Então, desde o período colonial, nós já tínhamos esse tripé do plantation colonial sendo cana-de-açúcar, a monocultura desenvolvida, a grande lavoura, portanto, o latifúndio e a mão de obra escrava. O contexto histórico hoje é outro, mas não mudou muita coisa no processo e na iniciativa dessas atividades em larga escala desenvolvidas no campo. Temos os mesmos plantations, né? Agora variando um pouco no tipo de cultivo, não somente cana-de-açúcar, mas também soja, milho, algodão, etc. Temos da mesma forma uma grande área monocultora, ou seja, um grande latifúndio, gigantesco latifúndio com um tipo de gênero agrícola plantado, né? E a mão de obra hoje não mais escrava, oxalá, já era para não ser há muito tempo mesmo, mas é uma mão de obra assalariada, contratada e até mesmo uma mão de obra mais especializada, haja vista que as atividades rurais estão sendo cada vez mais mecanizadas por aqui. Então, só trazendo alguns conceitos, alguns termos, de repente aqui na fala vocês devem ter achado confuso o que é monocultura, o que é latifúndio, o que é plantation. Tudo isso dentro, né, do bojo da discussão sobre o agronegócio, porque plantations, monocultura e latifúndio tem tudo a ver com o agronegócio. Você não vai ver esses tipos de conceitos sendo aplicados para a agricultura familiar. Então, plantations, já dizíamos agora há pouco o que é. É aquele tipo de atividade desenvolvida em larga escala com foco na exportação. Então, não se pensa no abastecimento do mercado interno. Essa é a lógica dos plantations que desde o período colonial já tínhamos, ok? O latifúndio, enfim, é a grande propriedade rural. Ou seja, aquela gigantesca área de terra ali detida por uma única pessoa, por uma meia dúzia de pessoas. E o Brasil é um dos países que mais concentra terra no planeta. É o nosso grande problema no campo, diga-se de passagem, é o que vai engendrar inúmeros debates, inúmeras situações de conflito, essa concentração de terra, esse processo de latifundização. E por fim, monocultura é aquele tipo de atividade desenvolvida onde apenas um gênero agrícola é cultivado, tipo soja. Então vai ser aquele mar de soja com centenas de milhares de hectares plantados apenas de soja, ou apenas de café, ou apenas de cana-de-açúcar. A monocultura, que por sua vez vai trazer alguns problemas. Nas aulas futuras nós poderemos discutir sobre o uso excessivo de agrotóxicos no campo, e é justamente a atividade monocultiva, são justamente as monoculturas que potencializam o aparecimento de pragas e, consequentemente, leva aí os empresários rurais a usarem tanto agrotóxico assim, o que é um grande problema. Então, basicamente, de forma introdutória, essa fala sobre o que é o agronegócio, ou seja, essa grande propriedade rural, essa grande empresa rural que está ali associada com a indústria de beneficiamento do produto que se é cultivado, portanto, ou mesmo do tipo de animal que se é criado, como gado bovino, porque está dentro da mesma lógica do agronegócio, para a exportação. Quem de fato vai produzir aquilo que é responsável por abastecer o mercado interno, portanto, aquilo que vai para a mesa das pessoas, é a agricultura familiar, que de uma forma inversa vai ter uma propriedade menor, então, portanto, não é um latifúndio, sim, considera-se um minifúndio. A mão de obra, ela não é majoritariamente assalariada, como é na grande empresa rural, como é no agronegócio. A mão de obra na agricultura familiar, como o próprio nome já diz, ela é advinda dos próprios membros da família. Invariavelmente tem-se ali a contratação esporádica de uma pessoa ou outra para complementar, para ajudar na atividade desenvolvida por aquela pequena unidade produtiva, tá certo? E, diferentemente do agronegócio, a agricultura familiar já pratica a chamada policultura e não a monocultura. Se policultura é o inverso da monocultura, a policultura vai ser aquela atividade onde diversos gêneros são ali cultivados,
né? Geralmente o feijão, a mandioca, o milho, né? Os legumes. Então, aquela unidade familiar de produção, ela vai ali, de todo modo, desenvolver mais de 2 ou 3 tipos de cultivos na sua propriedade, e o objetivo daquela produção toda é justamente, inicialmente, abastecer né, os membros da família, portanto, é uma atividade que vai dar a subsistência necessária aos membros da família, mas também o excedente ele será, portanto, comercializado. O objetivo é tanto cuidar do processo de subsistência dos membros da família, bem como também vender aquele excedente, porque é justamente a venda daquele excedente que vai gerar ali o capital necessário para a manutenção da família, para, de todo modo, entre aspas, remunerar os membros da família que trabalharam naquela atividade rural. O PET traz alguns números, né, também fala um pouco sobre esses conceitos aqui. Em termos gerais, a agricultura familiar caracteriza-se pelas pequenas propriedades, né, pelo fato de ser a família a dona dos meios de produção, isso é importante, né, porque trazendo para essa discussão mais dialética da coisa, a mesma situação, né, que se aplica nas atividades urbanas e industriais, no que diz respeito à iniciativa capitalista, se aplica também ao campo. Por quê? Vamos pensar numa indústria fabril, numa situação de uma atividade econômica urbana. O dono da fábrica, o dono da empresa, ele é dono dos meios de produção, ele é dono da fábrica, das máquinas, ele é dono da zorra toda, entre aspas, né? Já os operários que ali trabalham não são donos de nada. Eles apenas vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, os operários eles são donos apenas, por exemplo, da sua mão de obra, da sua força de trabalho. Essa mesma lógica se aplica ao campo, né? No caso da grande empresa rural, no caso das grandes atividades agrícolas do agronegócio, né, os empresários rurais serão, portanto, os donos da terra, que é o principal meio de produção no campo, e são também donos de tudo aquilo que faz as coisas acontecerem, máquinas, implementos, enfim, né? Aquelas pessoas que vão trabalhar na grande empresa rural, no agronegócio, apenas têm a sua força de trabalho para vender em troca de um salário. Já no caso da agricultura familiar, os agricultores familiares, os membros da família, são, ao mesmo tempo, donos da força de trabalho empregada ali e também donos dos meios de produção. O que é o meio de produção? A terra, os equipamentos e de tudo mais. Então, a lógica da agricultura familiar é meio que se libertar deste processo de exploração da mão de obra, porque eles próprios são os responsáveis pelo processo, pelo negócio, ali, pelas atividades por ali desenvolvidas. É uma discussão muito ampla, evidentemente, nós precisaríamos ali de 2 ou 3 aulas para fazer de fato essa análise, essa conjuntura mais ampla, associando com as questões, né, do desenvolvimento do capitalismo, que tanto se aplica na cidade, bem como também se aplica no campo. Com relação aos números que o PET nos traz, eu estou dando uma pescadinha aqui, ó. No Brasil, a agricultura familiar, conforme dados apontados pelo Censo Agropecuário, um pouco antigo esses dados, de 2006, mas já dá para termos uma noção, a agricultura familiar emprega cerca de 80% da mão de obra no setor rural. Engana-se quem pensa que, por exemplo, quem mais emprega é aquelas grandes fazendas de café, aquelas grandes fazendas de soja, aquelas grandes fazendas de milho. Não. Na verdade, quem mais emprega é a agricultura familiar, que tanto vai empregar os membros da família, quanto vai também, invariavelmente, estar ali contratando 1 ou 2 pessoas para, esporadicamente, contribuir no processo de produção. No Brasil, a agricultura familiar está presente em quase 85% das propriedades rurais do país, e a região Nordeste é a região onde mais se verifica ali o desenvolvimento dessas atividades no campo. Haja vista que, por exemplo, a região Centro-Oeste, ela se especializa ali pelas grandes unidades produtivas, por aqueles grandes latifúndios, tanto para a pecuária quanto para a agricultura de exportação. Na região Sul não é muito diferente, embora a região Sul também já se tenha ali uma presença considerável da agricultura familiar. No Sudeste, enfim, mas é na região Nordeste que vai se verificar de forma mais contundente, em termos ali quantitativos, a presença das unidades produtivas familiares e que tem toda essa característica que aqui nós dizemos. Enfim, o PET traz isso. Eu, enfim, apresentei para vocês também os slides no intuito de inteirar, porque com os slides a gente tem a ilustração, tem alguns gráficos que auxiliam nesse entendimento, né? Eu espero que vocês tenham recorrido aos slides também para compreender o conteúdo, e espero também que os slides tenham ali, de todo modo,
auxiliado vocês a responderem os exercícios, né? Lá no slide tem um gráfico mostrando a presença da agricultura familiar por região no Brasil, são dados de 2013. Percebam que a região Nordeste, repito, é aquela que mais apresenta esse tipo de atividade no campo, seguido da região Sul, depois região Sudeste, Norte e região Centro-Oeste, que, como eu falei, é predominantemente pautada pela agricultura de exportação, região Centro-Oeste, que é o oposto da região Nordeste. Isso tínhamos lá nos nossos slides. É importante salientar, claro que a gente vai abordar isso lá adiante, mas as atividades agrícolas, elas são também muito responsáveis, às vezes, por impactos ambientais, sobretudo quando não se tem o cuidado para com o uso excessivo de agrotóxicos, para com o desmatamento indiscriminado, as queimadas, etc. E levando em consideração esses impactos, é bem notório que a grande lavoura, ou seja, que o agronegócio, ele impactua muito mais do que a agricultura familiar. Então é um fator também importante para observarmos do ponto de vista da viabilidade, do ponto de vista da sustentabilidade, mas é claro, é evidente que isso aí nós vamos, num momento oportuno, essa é só a primeira semana do PET, teremos outras oportunidades para aprofundar essa associação entre atividades no campo e as questões ambientais. Enfim, o exercício trazido pelo plano de estudo tutorado na volume 3, nessa nossa semana 1, primeira semana, são 5 questõezinhas apenas. Eu, convenhamos, como sempre disse, eu acho essas questões do PET muito assim simplórias, né? Mas de todo modo auxilia a gente a fazer uma certa aprofundada, dar uma certa aprofundada no nosso entendimento e na nossa reflexão. A primeira questão diz o seguinte, é que eu vou discutir e apresentar a resposta para auxiliar vocês. Sobre a agricultura no Brasil, julgue as afirmativas verdadeiras ou falsas. Aí nós temos ali 4 assertivas para vocês disserem o que é verdadeiro, o que é falso e tudo isso aí. A primeira questão, a primeira assertiva. A mecanização agrícola e a liberação de mão de obra na agricultura foram importantes fatores de migração da população do campo para as cidades. Fato, verdadeira essa questão. O processo de mecanização, ou seja, a partir dos anos 70, da década de 1970 para cá, houve um processo considerável de mecanização das atividades agrárias, aqui no Brasil e no mundo, né? E isso fez com que aquela mão de obra que outrora era manual fosse aos poucos sendo substituída pelas máquinas. Algumas lavouras mais do que outras. Por exemplo, houve um tempo em que a cana-de-açúcar era toda ela colhida a partir da mão de obra braçal, chamado corte de cana. Hoje os equipamentos fazem isso. E na medida que o equipamento faz o que outrora as pessoas faziam, gerou-se um processo de desemprego, liberou-se mão de obra do campo. Essas pessoas, não tendo alternativa, foram para as cidades, geralmente e infelizmente povoarem as periferias e fazerem com que as cidades tornassem-se aquele inchaço urbano, aquele crescimento desordenado. Isso serve para vários tipos de cultivo. A realidade, por exemplo, da cidade de vocês, que é a cidade cafeicultora, já tem demonstrado isso. Algumas fazendas, elas preferem colher o café através daquelas grandes máquinas colheitadeiras, né, que substituem a mão de obra. Talvez a situação de ser uma região muito serrana, cheia de morros, impede um pouco a utilização desse tipo de máquina, de equipamento, que requer um pouco mais de áreas planas. Porém, em outros lugares, a colheita do café já está sendo substituída pelas máquinas, bem como, repito, da soja, que já é totalmente mecanizada, sempre foi, e assim sucessivamente. Então, a mecanização agrícola, de fato, está certo, libera a mão de obra, e essa mão de obra vai engrossar o caldo daquilo que nós chamamos de êxodo rural, de pessoas que saem do campo e migram para as cidades. Então, verdadeira essa primeira assertiva. Segunda assertiva da questão, a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras que se observa entre outros estados, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, é fator de expropriação de camponeses que passam a buscar áreas de fronteira agrícola da Amazônia ou se direcionam aos centros urbanos. Verdadeira também. Aqui eu quero só fazer um adendo, e até não é uma crítica pela crítica, mas o PET ele mistura um pouco os conceitos. Repare que o conceito de camponês, campesinato, embora pareça o mesmo conceito para a agricultura familiar, mas ele tem ali uma certa distinção. Porque a agricultura familiar tem aquela noção de produzir para o consumo e vender. Já o campesinato, de onde deriva esse termo camponês,
é aquele agricultor familiar igualmente, mas que não tem objetivo na comercialização. Ele produz para o consumo. Ele só comercializa se houver excedente. Eu abri esse adendo só para falar uma pequena confusão conceitual trazida aqui pelo material, muito embora o objetivo aqui fosse dizer camponês, chamar aquela pessoa que vive no campo, portanto agricultor familiar. Então a concentração de terras que se observa entre outros estados, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, é um fator de expropriação, ou seja, de expulsão das pessoas que viviam no campo, do camponês, do agricultor familiar, que vai buscar outras fronteiras agrícolas, como na Amazônia ou nos centros urbanos. Isso é fato, isso é verdade, então, portanto, assinala-se verdadeiro. Terceira assertiva, os boias-frias são trabalhadores sazonais, né, característicos da implantação das relações capitalistas modernas no campo. Sim, esse termo é muito antigo, boia-fria, que se deriva daquelas pessoas que iam colher o café, ou que iam cortar a cana e que levavam seu almoço e tinham que comê-lo frio durante o horário da refeição, porque, enfim, saíam de um lugar distante, migravam sazonalmente para aquele lugar. Enfim, o termo boia fria vocês seguramente já conhecem, mas o que realmente a questão quer dizer é que a existência dos boias frias faz parte, é característico da implantação dessas relações capitalistas no campo. Ou seja, a relação de contratação, de assalariamento. As pessoas se tornaram, portanto, vinculadas, muitas delas, ao campo através dessa relação de trabalho. Eu recebo um salário, em troca disso eu vou colher o café, vou cortar a cana e assim sucessivamente. Embora essa relação, tipicamente capitalista de produção associada ao campo, tenha sido substituída pela mecanização. Porque, repito, o que antes 100 pessoas faziam para cortar uma tonelada de cana, hoje uma única máquina faz. O que antes 100 pessoas faziam para colher tantas sacas de café, hoje menos pessoas vai fazer aquilo porque a máquina faz a outra metade do serviço. Mas, de todo modo, a terceira questão assinala-se verdadeira porque realmente os boias frias são característicos dessa nova relação capitalista, moderna relação capitalista no campo. E a quarta assertiva, que é falsa, diz o seguinte: o avanço da pecuária extensiva na Amazônia e a ocupação das áreas de cerrado visando a cultura de grãos resultaram na redução da taxa de urbanização. A gente acabou de dizer que não, ampliou. Na medida que você amplia, né, o cultivo extensivo de gado na Amazônia, o cultivo extensivo de gado não se aplica, o cultivo extensivo de soja, a criação de gado, seja na Amazônia ou no Cerrado, você vai expulsando o homem do campo, a mulher do campo. Aquela pequena propriedade vai sendo englobada pelas grandes propriedades rurais, e essas pessoas, não havendo alternativa, migram para as cidades. Aqui está dizendo que isso não causaria, não participa desse processo. Segundo a questão, isso reduziria a taxa de urbanização. Na verdade, não, isso amplia a taxa de urbanização desordenadamente, diga-se de passagem. Então a relação da primeira questão é verdadeira, verdadeira, verdadeira e falsa. 3 assertivas verdadeiras e a última assertiva falsa. Rapidamente, a segunda questão pede para assinalar a que é correta. Olha só, a agricultura familiar ganha cada vez mais importância no mundo. O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, fruto da iniciativa de movimentos sociais do campo com o apoio de vários governos, inclusive o Brasil. Considerando a agricultura familiar no Brasil, é correto afirmar que, aí eu vou direto ao ponto, né, a questão que vocês devem assinalar, que é a questão correta, é a seguinte, com relação à agricultura familiar no Brasil. A agricultura familiar, letra D, é uma forma de produção onde são os agricultores familiares que dirigem os processos produtivos, dando ênfase na diversificação e utilizando o trabalho familiar. Eventualmente, complementa-se tudo isso pelo trabalho assalariado. É tudo aquilo que nós já falávamos, é a questão correta. Se vocês perceberem, as demais, A, B e C, estarão sempre com alguma coisa incorreta, pertinente à agricultura familiar. Então, portanto, letra D, na segunda questão, deve ser assinalada. A terceira questão pede para vocês associarem as colunas, né? Temos 1 para a agricultura tradicional, 2 para a agricultura moderna, 3 para a agricultura sustentável e 4 para a permacultura, que é um termo também que daqui eu já aproveito para explicar a vocês. Então, vamos relacionar as colunas, né? Bom, o primeiro parêntese com o enunciado diz o seguinte: é o tipo de agricultura voltado às produções alternativas que visam a preservação do meio ambiente, gerando menos impactos ambientais. O próprio
a própria noção de gerar menos impactos ambientais já nos leva logo ao termo de sustentabilidade, não é assim? Então, esse primeiro parêntese da questão 3 está associado à chamada agricultura sustentável. Então, portanto, número 3 dentro do primeiro parêntese. O segundo parêntese é o tipo de agricultura permanente que se baseia em uma ciência holística com o objetivo de manter o homem na terra. Ou seja, trocando miúdos, é o tipo de agricultura que se pensa na fixação do homem no campo, que se inibe a saída dele, o êxodo dele para a cidade. Né, se faz com que as condições sejam satisfatórias para a sua permanência, bem como de toda a sua família ali no campo. Esse tipo de conceito, esse tipo de noção, ele é denominado de permacultura. Então, portanto, perma de permanência, né? Então, portanto, o segundo parêntese está associado à chamada permacultura. É essa visão holística mais ampla que se visa atender às necessidades básicas das famílias ali para que elas pudessem permanecer sem necessitar migrar para a cidade, sem passar por esse processo de êxodo rural. O terceiro parêntese da questão é o tipo de agricultura cuja produção é desenvolvida por famílias que visam ao seu próprio sustento. Nós acabamos de falar, né, embora que está com o termo agricultura tradicional, que é basicamente a agricultura familiar, que tem relação também com o campesinato que nós falávamos ali. Então, portanto, no terceiro parêntese, assinala-se o número 1 de agricultura tradicional. E, por fim, o último parêntese é o tipo de agricultura que cultiva um único produto, que é a monocultura. Produção essa que desenvolve em grandes extensões de terra, e aqui eu acrescentaria que utiliza-se de implementos agrícolas, de muita mecanização, etc. Do que estamos falando? Estamos falando da agricultura moderna, estamos falando do agronegócio. Então a sequência aí para vocês colocarem nos parênteses é 3, 4, 1 e 2. Ok? Quarta questão pede mais uma vez que vocês assinalem aquilo que é correto. Nós temos aqui um pequeno texto falando um pouquinho sobre as características, mais uma vez sobre as características da agricultura familiar, né? Tem alguns dados, alguns percentuais. Eu creio que vocês ao lerem vão logo perceber que se trata da agricultura familiar. E aí, no final do texto, pede para vocês marque o conceito que adequa-se corretamente às informações citadas no texto. As informações trazidas no texto acima da quarta questão estão associadas à agricultura familiar. Tudo que se tem aqui, falando da questão, né, do fato de ser a mão de obra familiar empregada no desenvolvimento das atividades, quase 70% do feijão vem dessa atividade, portanto, da agricultura familiar, 80% da mandioca, 58% da produção de suínos, 54% da produção de leite bovino, enfim, isso tudo se refere à agricultura familiar, portanto, letra C. Por fim, a quinta questão, temos aqui um gráfico, né, retirado de uma questão da PUC do Rio Grande do Sul de 2012, esse vestibular, e o gráfico vai nos mostrar a participação da agricultura familiar na produção de alguns gêneros agrícolas, de alguns alimentos, mandioca, feijão, rebanhos suínos, leite, aves, milho, café, arroz, rebanho bovino, trigo e soja. Isso numa escala decrescente. Percebam que o cultivo de mandioca é aquilo que mais se verifica na agricultura familiar, seguido de feijão, rebanho suíno, leite e assim sucessivamente. E aí pede para vocês assinarem mais uma vez verdadeiro ou falso. Sobre a agricultura familiar brasileira, julgue as afirmativas verdadeiras ou falsas. Primeira assertiva. As unidades de agricultura familiar participam das cadeias agroindustriais. Por aí você já percebe que não é verdade. As cadeias agroindustriais pensam na exportação. A agricultura familiar já não... Pode até haver ali um processo de beneficiamento, por que não? Em organização de cooperativas também, mas não se pensa neste mesmo patamar que se analisa para o agronegócio. Então, portanto, a primeira assertiva é falsa. Segunda assertiva. Apesar de produzir em áreas menores, a agricultura familiar é responsável pelo fornecimento de boa parte dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros, correto? Embora as propriedades sejam pequenas, mas são várias pequenas propriedades que visam produzir aquilo para o abastecimento do mercado interno. Verdadeira, portanto. Outra assertiva. Os cultivos mais significativos da agricultura familiar são também os que se destacam nas exportações do Brasil. Não necessariamente. O que se destaca na exportação primária no Brasil é soja, milho, enfim, café, e não são necessariamente esses os principais produtos da agricultura familiar, né? A gente viu lá que é mandioca, que é feijão e etc. Então, portanto, essa assertiva ela é falsa.
A produção de soja, que exige lavouras altamente mecanizadas, não se destaca na produtividade da agricultura familiar, correto. A soja não se destaca na agricultura familiar. Pode até haver uma produção ali pequena da soja, mas não é ela o carro-chefe da agricultura familiar. E por fim, a agricultura familiar apresenta, em relação aos dois produtos mais cultivados do país, um quadro característico de consumo cultural. Sim, culturalmente no Brasil se consome muita mandioca, farinha de mandioca e derivados da mesma, né, que desde os indígenas, né, nós já, enfim, aprendemos com os nossos nativos a consumirmos esse tipo de alimento. O feijão, da mesma forma, é um alimento muito cultural por aqui e assim sucessivamente. Então, a sequência que deve ser assinalada é justamente essa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. Ok? Então, essa sequência. FV, FV, V. Tá aí as 5 questões que o plano de estudo tutorado nos apresentou nessa primeira semana. Adiantei para vocês aqui a correção. Ficou um pouco extenso o vídeo, mas enfim, se fosse uma aula, isso seria muito mais tempo do que isso. Claro que eu queria que nós tivéssemos a oportunidade de presencialmente estar discutindo esse assunto, mas vamos, por enquanto, com o que podemos, com o que temos, que eu espero ter contribuído para vocês através dessa nossa pequena videoaula. Tá certo, pessoal? Na dúvida, recorra ao professor ali nos nossos mecanismos de comunicação, através do nosso Conexão Escola, né? Enfim, também através das redes sociais, para nós tirarmos algumas dúvidas e trocarmos uma figurinha. Fiquem bem, pessoal. Se cuidem por aí. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.